Fala, gente boa, mais um vídeo sem edição, direto ao ponto, revendo o sermão de domingo. Aqui na Pioneira, em São Lourenço do Oeste, a gente está nessa série de sermões de casa em casa, onde a gente está estudando Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o 47, embora a gente cite alguns outros versículos no caminho, e revisando pontos básicos, basilares da prática cristã, da prática da igreja cristã. Então, no primeiro culto, no primeiro domingo, você vai ver aqui nesse canal de YouTube, a gente viu sobre discipulado. Foi o resumo do sermão do domingo passado. E nesse final de semana a gente falou sobre a importância da comunhão, como Deus vê comunhão e como a comunhão, estar junto, porque estar congregado como igreja, como Deus vê isso e como a gente pode ser não somente abençoado, mas ser um instrumento de Deus estando junto com os irmãos. Junto desse sermão, para quem está no grupo da igreja, você vai ter acesso também a um pequeno esboço que você pode usar dentro da sua casa, seja no pequeno grupo ou com a sua família, para você aplicar o sermão da semana na sua vida. Tiago 1:22 diz que a gente deve ser praticante da palavra de Deus. A gente precisa ouvir a palavra e colocá-la em prática. Do contrário, a gente vai estar enganando a nós mesmos. Bom, o texto básico que a gente leu no domingo e que a gente vai estar lendo durante todo esse mês e um pouquinho do mês que vem vai ser o seguinte. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, que diz assim: E perseveravam, guarde essa palavrinha, a gente vai repetir ela muito, perseveravam em ser constante. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na época, eu expliquei semana passada, eles não tinham uma Bíblia completa assim que nem a gente tem, mas eles tinham já o ensino dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Um outro texto que eu citei ainda no domingo, Atos 5:42. Veja a importância desse casa em casa. E todos os dias no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Gente, o que acontecia? Esse povo ele era constante na comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e das orações. Constante no templo e de casa em casa. Constante em estar junto, pregando que Cristo é o Senhor. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, pensando no resumo do sermão de domingo, que a comunhão ela é um presente de Deus, mas não somente um presente de Deus, ela é um campo de batalha espiritual. Salmo 133, Deus apresenta para a gente a comunhão como um objeto de bênção. Lá diz assim que é bom e agradável quando os irmãos estão em comunhão, e aí Deus dá um retrato, ele diz que é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Deus ali está pintando como um ato de consagração. Deus ainda fala que é como o orvalho que desce do Monte Hermon. Lá quando a gente estuda geografia, quando a gente é criança, a gente descobre que nos ambientes desérticos, o pessoal ele preferia plantar na beira dos rios. Por quê? Porque ali, como diz o Salmo 133, haveria a bênção da vida. Você plantava na beira dos rios porque é onde tem água. Então, no Salmo 133, Deus está dizendo que onde há comunhão, há um ambiente de consagração e há um ambiente de bênção. Então, essa unidade é tão preciosa que o próprio Deus declara isso no Salmo 133 e ordena a bênção. Mas essa mesma comunhão é odiada por Satanás. Por quê? Porque ela glorifica a Deus e fortalece o corpo de Cristo. Por isso, gente, meus irmãos, ela exige intencionalidade e sempre vai enfrentar oposição do inimigo. Então, a primeira pergunta que eu faço nesse resumo de sermão para ti que está assistindo é: o que tem dificultado a tua participação nos cultos, a tua participação intencional na vida da igreja, nos pequenos grupos, nos ministérios? O que tem dificultado você a estar em comunhão com os irmãos, servindo no ministério, ajudando no ministério das crianças, nos homens, nas mulheres? O que tem dificultado você a estar em comunhão com os irmãos? Às vezes a gente é uma bobeira, a gente deixa de estar num culto de domingo, por exemplo, porque eu resolvi dar uma volta, eu preciso de tempo para mim.
Pô, mas a gente tem ali toda semana para ter tempo. Eu citei esse dado no domingo, gente. A nossa semana tem 168 horas. Um culto de domingo tem 2 horas. E às vezes a gente acha demais ficar 2 horas com os irmãos louvando a Deus. Sabe o que a gente está dizendo para Deus? Que é demais dar 0,84 ou 86%, 0,86% é demais, Deus, é demais dar 0,86% do meu tempo para ficar junto com os irmãos do corpo de Cristo te adorando. Nós precisamos mudar a nossa mente, mudar a nossa forma de olhar para o corpo de Cristo, para a igreja. Nós precisamos entender que a comunhão é um presente de Deus. Esses irmãos, eles perseveravam não só na doutrina dos apóstolos, no sentido de discipulado, mas eles perseveravam na comunhão. A segunda coisa, comunhão é mais do que estar junto. Comunhão é compartilhar vida. A palavra grega usada lá para comunhão, o termo é koinonia, dá a ideia onde há uma intimidade profunda, há um cuidado mútuo. Lá em Gálatas fala que nós devemos carregar os fardos pesados uns dos outros. Um teólogo chamado William Barclay, ele chega a dizer que a verdadeira comunhão é como, em inglês ele faz referência a uma série, Band of Brothers, né? ao bando dos irmãos, ao grupo dos irmãos, é nós andarmos unidos com propósito e amor. Eu te desafio a pensar em que áreas da tua vida que tu poderia abrir mais espaço para viver essa comunhão verdadeira com teus irmãos. Talvez tu tenha áreas que tu tá sofrendo pra caramba e tu tá sofrendo sozinho e só o que tu precisava era pegar o teu telefone, o telefone que tu tá assistindo esse vídeo e mandar uma mensagem logo após esse vídeo para um irmão, para uma irmã da igreja dizendo: olha, eu preciso andar com alguém. Eu preciso de alguém que ore comigo, eu preciso de alguém que leia a Bíblia comigo, eu preciso estar conectado com um pequeno grupo, eu quero começar, mandar talvez para o pastor, eu quero começar um pequeno grupo aqui na minha casa. Terceiro elemento, a comunhão autêntica gera frutos visíveis, é o resultado da comunhão verdadeira. Quando a igreja vive em comunhão, quando nós nos conectamos uns com os outros, isso se reflete em alegria, em crescimento espiritual. Olha que diz o finalzinho do verso 46, eles perseveravam unânimes. O verso 46, né, no templo, partiu o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria, com singeleza de coração. E qual era o resultado disso? Verso 47, eles louvavam a Deus, eles contavam com a simpatia do povo. E o que acontecia? Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A comunhão verdadeira gera frutos, gente. Não é só um ajuntamento, não é só um amontoado de gente. Deus vai gerando frutos, as coisas vão acontecendo. A comunhão se torna um meio poderoso de evangelismo. Por quê? Porque o amor vivido na prática atrai quem está lá fora. As pessoas querem viver isso. Com isso eu te faço outra pergunta. O teu estilo de vida em comunidade pode ser descrito como um reflexo do amor de Cristo. A comunhão que tu vive, ela tem refletido o amor de Cristo. Como isso tem atraído outras pessoas a Cristo? Eu dei o exemplo no culto de domingo, às vezes tem crente que é que nem aquele desenho animado que tinha antigamente do Wall-E. Ó céus, ó vida, só uma tristeza. Gente, não. O cristianismo, ele é alegria, ele é transbordante. A gente pode estar num dia muito mal, mas a gente lembra que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é meu pastor. E o último ponto. A comunhão, ela nos dá um chamado prático. De viver essa comunhão como um estilo de vida. Por quê? Porque ela não acontece só num culto, ou numa célula, ou num pequeno grupo. Ela precisa se espalhar na nossa rotina. No sentido de abrir a casa, de orar com alguém, de participar de forma ativa na igreja, de estar atento às necessidades dos outros. Tem gente que usa esse texto aqui para falar de comunismo e socialismo. Gente, não tem nada a ver aqui. O que o texto fala é que eles ajudavam quem tinha necessidade. A comunhão faz isso.
você sente a dor do outro e você ajuda quem tem necessidade. A gente acaba redescobrindo o valor real da ceia do Senhor. Eu comentei acerca disso no domingo. Tu sabe o que é homeopatia? Com certeza é você comer gotinhas. Para alguns irmãos eu tenho a impressão que a ceia é uma homeopatia. A gente se reúne uma vez por mês para comer um cálicezinho de suco e um pedacinho de pão. A ceia do Senhor é mais do que isso, gente. Não é uma homeopatia, é comunhão. A gente precisa ser conhecido não só pelo ensino, não só por amar as Escrituras, mas por viver isso. E não por viver isso, mas por viver isso juntos, uns com os outros. E aí a última pergunta é: que passo prático tu pode dar ainda nessa semana para se envolver mais profundamente nessa comunidade de fé? Meus irmãos, quando esse texto não estava no sermão de domingo, mas quando Isaías tem o seu chamado em Isaías capítulo 6, o Senhor fala o seguinte: a quem enviarei? Nesse tempo Deus grita para nós: a quem enviarei? E a resposta de Isaías foi a seguinte: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual a tua resposta a Deus? Eu creio que Deus tem poder para revolucionar as nossas vidas e as nossas cidades, e a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Dentro do culto de domingo nós tivemos um momento de intercessão pela nossa nação. Tiago capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, 1 Timóteo capítulo 2 começa dizendo que nós devemos interceder pelos reis e por todos os governantes, porque Deus deseja que todos os níveis sociais sejam salvos. Nós devemos interceder para que a gente tenha paz na terra. E eu te desafio a considerar qual passo prático que tu vai dar pensando na comunidade de fé e na tua comunhão. Eu torno a te lembrar, a semana tem 168 horas. Quanto desse tempo você vai dedicar para edificar o corpo de Cristo nessa cidade, a igreja local, a pioneira em São Lourenço do Oeste? Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Se esse vídeo edificou a tua vida, compartilhe ele, mande para os seus amigos, para as suas amigas, mande para alguém que você gostaria que recebesse a palavra de Jesus. Tá bom? Uma boa semana e até o próximo vídeo.